Pai do Senhor, irmãs, bom dia, boa tarde para quem for escutar esse áudio, ou boa noite também. Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida e que eu venha ser um canal de bênção nas mãos do Senhor para a tua vida. Hoje nós iremos falar sobre algo que é maravilhoso e que poucas pessoas entendem o dilema da intercessão. E aqui eu quero deixar uma reflexão, alguns tópicos, né, para gente se encher do Espírito Santo de Deus e para que nós possamos aprender e que o Espírito Santo de Deus ele possa falar com você, amém? Intercedeu Abraão a Deus e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E isso que eu estou lendo já está lá em Gênesis capítulo 20, 17 e 18, tá bom? Perceba que em Gênesis 20, Abraão ainda não tem filhos. Sara continua estéril e com o ventre amortecido. É exatamente neste momento que Deus visita a casa de Abimeleque. Isso enquanto Abraão intercede pelas mulheres estéreis. Todas tiveram filhos. Aí a gente vai falar sobre os dilemas do intercessor, né? O que ele faz. Primeiro, Deus, ele te levanta para interceder, exatamente na área que eu e você precisamos que alguém orasse por nós. Só que nós precisamos entender que nós também somos nosso intercessor, nós mesmos. Não se assombra por isso, porque isso é bíblico. Abraão ora por estéreos quando a casa dele não tem filhos. Perceba que Abraão ele está vivendo um dilema ali com Sara, e Sara, tudo que Sara mais quer é ter filhos. E Abraão é usado, né, por Deus, vamos dizer assim, ele foi usado por Deus para interceder, para ele orar para pessoas que não tinham filhos, para mulheres que não podia gerar, e através da oração dele, as mulheres geravam. E aí vem a pergunta: por quê? Por quê? Nós tendo um profeta dentro de casa, ou nós mesmos sendo profetas, nós tenhamos fé para os que estão de fora, mas não tenhamos fé para nós que estamos dentro e nós que precisamos. Aí abre parênteses. O intercessor ele continua orando por cura. O intercessor ele ora por doente. O intercessor ele ora por salvação e os seus estados perdidos, por paz e você estando em guerra, porque às vezes a gente ora para outras pessoas, mas dentro de nós estamos vivendo uma guerra que ninguém consegue entender, que ninguém consegue compreender, até mesmo nós mesmos, nós não conseguimos entender a guerra que nós estamos passando. E se você parar para refletir, Deus ele chama para a gente interceder, Deus ele chama para a gente falar, Deus ele chama a gente para fazer algo que nós estamos passando, só que a gente não consegue ter a receita do resultado pra gente, mas a gente consegue ter o resultado e a receita para quem está do lado de fora. O testemunho do outro recebendo pela minha intercessão, ele é combustível, é um motivo de desânimo, ele não é motivo para desânimo e nem inveja. O tópico 2, Abraão era filho de Deus e o servo de Deus vivo. Contudo, Elimeleque não era um pagão e Deus deu filhos a ele primeiro que Abraão. Aí presta atenção. Quem está recebendo primeiro nem sempre é a prioridade de Deus, porque a prioridade de Deus não é a me dar como deu a Elimeleque,
mas era desenvolver Abraão a um relacionamento. Elimeleque recebia, mas Abraão quem desenvolvia o relacionamento com Deus, que ouve, vê, atende e faz. Afinal, é Abraão quem ora. Você entende isso? Você consegue compreender já essa palavra, essa reflexão no que Deus ele está querendo falar para você? Aí, vamos dizer, eu oro por alguém hoje e Deus me visita na mesma área no próximo. Pro próximo. É exatamente isso. No próximo capítulo, lá no verso 20, no capítulo 20, ele intercede para que Deus dê filho aos outros. E no capítulo 21, Deus dá filhos a ele. Ô, glória! Você entende que quando nós deixamos de fazer para nós, para que nós possamos fazer para o outro, para que nós beneficiemos o outro, para que nós possamos entender que a nossa necessidade não é tão maior que a necessidade do próximo, quando a gente deixa de pedir para nós e nós pedimos para o outro, Deus, ele intercede para fazer por nós. Você consegue entender isso? O que Deus ele está querendo entender? O que Deus ele está querendo dizer? Se você parar de orar agora pelos outros, talvez lá no capítulo 21 da sua vida não chegue isso. É isso mesmo. Aumenta a intercessão. Lá no capítulo 20, você tem que aumentar a sua intercessão. E no próximo da casa, do ministério, da saúde, da cura, ele resolve. Deus resolve. No capítulo 20, você intercede pelo outro. Vou repetir. No capítulo 20, você intercede por quem está lá fora. Você vai interceder por alguém que está necessitando, porque a necessidade do outro, que está do lado de fora, é maior do que a sua. Mas me diga, como assim? Como assim a necessidade do outro que está do lado de fora é maior do que a minha? Foi aquilo que eu falei. Enquanto você não parar de ficar pensando só no seu, só para você, Deus, parece que Deus, ele só pode fazer para você. Deus, ele só pode curar você. Deus, ele só pode restaurar você. Enquanto você não entender que Deus, ele também pode fazer para o outro do lado de fora, Deus, ele jamais vai fazer para você. Porque o amor de Deus, ele é insubstituível. Quando Jesus ele vai falar de amor, é a gente amar o nosso próximo, é a gente, negar-se a si, negar os nossos problemas, negar as nossas necessidades, negar a nossa doença, é para a gente negar aquilo que a gente tem para que nós possamos dar aquilo que nós achamos que não tem para o outro. E quando nós tenhamos essa visão de olhar para o outro, de ver o outro com amor, de ver o outro com esperança, de interceder pelo outro, quando nós estamos agindo, quando nós estamos fazendo, Deus, ele vai fazer por nós. Então, a palavra de Deus é essa para você. Deixa de olhar o problema dos outros, deixa de olhar o seu problema e comece a olhar o problema do outro, seja um intercessor do outro, para que Deus ele possa fazer no seu. Enquanto você estiver olhando o seu problema, enquanto você estiver achando que o seu problema é maior do que o outro, que a enfermidade que você tem é maior do que o outro, Deus ele não vai fazer. A partir do momento que você virar o capítulo, Deus ele vai fazer por você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra ela venha chegar e inflamar o teu coração. E que você possa deixar de ver só a si, para você também olhar para o outro. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo dia e que Deus possa ser o centro de todas as coisas. Amém? Deus abençoe.